A Bíblia é um livro maravilhoso e vamos começar nosso tempo juntos hoje com esta palavra da Bíblia. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Este programa é um estudo do livro mais vendido de todos os tempos, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Esse estudo já nos trouxe ao livro dos profetas, aos livros dos profetas, exatamente. E ao primeiro profeta que estamos estudando, que é Isaías. E eu acabei de ler para você parte do capítulo 55 do livro de Isaías, na Nova Versão Internacional da Bíblia. Esse capítulo é um exemplo da maneira incrível como Isaías pregava. Ele também nos mostra um pouco da filosofia do ministério e da pregação de Isaías. Como já disse antes, Isaías apelava para as necessidades e desejos básicos da humanidade. Jesus fez a mesma coisa no Novo Testamento. Jesus fez analogia de sua mensagem com a sede e a fome. Foi isso que Isaías fez. Venham todos vocês que estão com sede. Se você conhecer um pouco sobre nutrição, vai concordar comigo que é possível uma pessoa estar superalimentada e ao mesmo tempo estar subnutrida. Quando você ingere mais calorias do que consome, todas suas calorias excedentes vão para um depósito e você se torna obeso. Se você está obeso, não quer dizer necessariamente que você esteja nutrido. A obesidade pode significar superalimentação e subnutrição. Este foi o tema focalizado por Isaías, capítulo 55. Isaías pergunta: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Este é o convite que Deus fez através de Isaías. Venham todos vocês. Vemos esse convite na Bíblia diversas vezes. Busquem o Senhor, exortou Isaías. Busquem ao Senhor. Isso foi que ele exortou. Ele falou do evangelho básico pregado por todos os profetas. Isaías pregou que o homem deveria se arrepender, abandonar seus caminhos maus e voltar-se para Deus. Isaías prometeu na sua pregação que Deus é infinito em perdoar e que satisfaz as necessidades daqueles que o buscam. Todos os profetas eram unânimes com Isaías nesta pregação básica do Evangelho. Com a pregação dessa importante mensagem, Isaías demonstrou o propósito da palavra de Deus no ministério de um profeta. A peça principal da filosofia da pregação de Isaías era a palavra de Deus.
Você se lembra que eu disse que esses profetas se colocavam diante da palavra de Deus e a faziam brilhar? Todos os profetas pregaram a palavra de Deus escrita, dada a Moisés. É sobre essa palavra que Isaías está falando no capítulo 55, quando em outras palavras ele diz: juntar o homem a Deus é difícil. Se você quer buscar e se aproximar de Deus, qual é o problema? Bem, o problema é que Deus é Deus e você é homem. Deus não pensa como você e não age como você. O jeito como Deus pensa é muito diferente do jeito como o homem pensa, assim como é muito diferente o jeito como Deus age e o jeito do homem agir. Duas maneiras tão diferentes e tão distantes, como a distância entre o céu e a terra. Como é que podemos colocar esses dois modos de pensar alinhados um ao outro, hein? Como podemos alinhar o modo de agir de Deus e do homem? Isaías nos diz que esse é o papel mais importante da palavra de Deus. Ele pregou sobre essa verdade fundamental. O modo de agir de Deus não é o nosso, nem os pensamentos de Deus são os nossos. É por isso que Salomão, em Provérbios 20:24, perguntou: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor? Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Se Deus não age nem pensa como o homem, e se eu quero o seu caminho e a sua vontade, como vou conseguir entender o caminho pelo qual ele está me conduzindo? Uma vez Deus já avisou que não pensa e nem age como eu. A palavra de Deus é uma linda ferramenta nas mãos do profeta, através da qual Deus alinha os pensamentos do homem aos seus pensamentos e os valores do homem aos valores de Deus. Nesse contexto, Isaías conta o que ele acha sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que descem e molham a terra para que ela produza frutos. Isaías está dando um curso sobre filosofia da pregação. Ele está dizendo que quando você prega a palavra de Deus, ela sempre cumpre seu propósito para o qual Deus a enviou. A palavra de Deus sempre produz frutos. Se o povo responder à palavra de Deus quando ela for pregada, então ela estará alinhando Deus ao homem. A palavra de Deus traz esse alinhamento entre Deus e o homem. Quando isto acontece, Isaías diz que vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz e vão experimentar os frutos sobre os quais a Bíblia fala tanto. Isaías considera isto um milagre e nos traz uma compreensão da sua filosofia de ministério e pregação. Eu não gosto de entrar em muitos detalhes históricos, mas gostaria de falar o mínimo possível sobre o contexto histórico do profeta Isaías, para que você entenda melhor a literatura profética. Lendo os livros proféticos, você descobrirá que muitos deles, logo no início, fornecem alguns dados históricos. Isso é feito para que saibamos durante o reinado de qual rei aquele profeta viveu, pregou e talvez até sofreu e morreu. Geralmente é assim que a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, inicia os livros, para que tenhamos uma perspectiva histórica dele. Por isso, os primeiros versículos do livro profético, ou dos livros proféticos, nos dão essas informações históricas. No entanto, os livros de alguns profetas não começam dessa maneira. Os primeiros versículos do livro de Jonas não fornecem nenhum dado histórico. E agora, hein? Quando um livro profético começa dando informações sobre o contexto histórico do livro, aí significa que essas informações serão importantes para a mensagem do profeta. E é por isso que a informação histórica foi dada então. Para você, é importante saber quando os reis viveram para entender por que o profeta pregou o que pregou. Se não há dados históricos no livro de Jonas, quer dizer que a mensagem desse profeta não precisa ser compreendida em termos do seu contexto histórico. A mensagem do livro está no próprio livro, e o cenário histórico não é importante. Os primeiros versículos de Isaías nos dizem que ele foi profeta durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e finalmente Manassés. É assim que sabemos que Isaías pregou por talvez um período de 60 anos, já que ele viveu e pregou durante o período dos reinados desses reis. Quando Isaías pregou durante o reinado do rei Uzias, o reino de Israel estava florescendo. Uzias reinou antes da queda do reino. Ele era um rei muito bem-sucedido e muito próspero. Uzias era um bom rei, e a bênção de Deus estava sobre ele. Durante seu reinado,
O reino vivia o seu apogeu. Portanto, a pregação que você espera que pessoas ricas ouçam é a pregação de Isaías durante esse período. Esse foi o início do ministério de Isaías. Mas grande parte do seu ministério não aconteceu durante o reinado de Uzias. Isaías teve sua experiência espiritual no ano da morte de Uzias. E como essa experiência resultou no início do seu ministério profético, as grandes pregações proféticas de Isaías aconteceram após esse período. O próximo reinado sob o qual Isaías pregou foi o de Acás. Acás foi um rei mau. Em 2 Crônicas 28 temos a descrição do reino sob o reinado de Acás. O terceiro período importante no ministério de Isaías, quando ele fez a maioria de suas pregações, foi sob o reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Foi durante o reinado de Ezequias que Isaías teve seu momento de ouro e fez sua pregação mais importante. O livro de Isaías, entre todos os outros livros proféticos, é o livro que possui mais profecias messiânicas. Esta é uma das minhas profecias messiânicas preferidas. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. No livro de Apocalipse encontramos a mesma referência, como os 7 Espíritos de Deus. Quando você lê o livro do Apocalipse, deve entender por que os tradutores e organizadores da Bíblia colocaram este livro no final da Bíblia. Logo que uma pessoa se converte e se interessa pela Bíblia, sempre pede para estudar o livro de Apocalipse. Ela quer ler esse livro, que é o livro de revelação de Jesus Cristo. Pena, mas nós já temos que terminar hoje. Eu gostaria de fazer um pedido. Leia cuidadosamente os 2 primeiros versículos do capítulo 11 de Isaías e compare com a linguagem simbólica dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. No nosso próximo programa, eu gostaria de comparar um pouco mais essas profecias de Isaías com a linguagem simbólica do Apocalipse. Até o próximo programa, então.